Olá, meus irmãos, satisfação estar com vocês novamente para darmos continuidade às nossas reflexões, ao nosso estudo do nosso livro Teu Lar, que é uma psicografia de Carlos Abacelli, ditada pelo espírito de irmão José, agradecendo também ao Mestre Jesus, as boas companhias, as intuições benéficas que sempre recebemos nessas horas. Hoje vamos fazer o estudo da lição número 9, relativo à nossa profissão nessa existência. Importante que a gente saiba que tudo aquilo que a gente recebe nessa encarnação já vem conosco, dentro da gente, os conhecimentos básicos, as necessidades, e tudo aquilo que a gente já aprendeu nas nossas existências estão sempre com a gente. Uma delas é a profissão. Então a nossa profissão nada mais é do que o resultado de tudo aquilo que a gente já aprendeu nas vidas anteriores. E a gente traz como dom, chamado dom, nessa encarnação. É importante a gente relembrar a todos que a profissão também faz parte da necessidade nossa de evolução, que a gente vai aprendendo a cada encarnação e vai evoluindo. Por isso hoje o mundo tem tantas experiências científicas, medicinais, e tantas pessoas com tantos conhecimentos e com tantas qualidades para desenvolver determinados assuntos. Isso vem da evolução humana, da evolução de cada um que durante uma encarnação aprendeu e está trazendo para essa encarnação, que a gente vê pessoas com grandes capacidades em qualquer ramo de atividade nessa existência na Terra. Vamos então passar a leitura da lição passada pelo irmão José, para que depois a gente possa fazer as reflexões necessárias a cada uma das citações que ele fez no livro. Então, lição 9, profissão. A tua vocação reflete as tendências do teu espírito. Se lutas com dificuldades na vida profissional, esmera-te nos estudos e redobra os teus esforços. Disciplina-te no trabalho e o trabalho te disciplinará. Conquista honestamente o teu pão. Quem ludibria os outros, ilude a si mesmo. É preferível que sejas humilde serviçal de boa vontade a um empresário relapso. Condiciona os teus gastos aos teus ganhos, sem assumires compromissos financeiros que não possas cumprir. O homem, sem dúvida, sofre mais pela aquisição de supérfluo do que pela posse do necessário. Não explores ninguém pelos teus serviços profissionais. Depois da família, o teu desempenho profissional é o teu melhor instrumento de elevação íntima. Ele traz para a gente alguns aspectos que a gente tem que fazer realmente reflexões para poder entender dentro da doutrina o que cada uma dessas frases, dessas citações nos diz. Então, na primeira, em que ele fala, a tua vocação reflete as tendências do teu espírito, ele está dizendo para a gente aquilo que eu disse no início. Trazemos a cada encarnação aquilo que já aprendemos em vidas passadas. Então, o nosso dom, a qualidade da mão de obra que a gente tem, o raciocínio que a gente tem, a facilidade de pensamento, isso tudo são coisas que a gente já desenvolveu em vidas anteriores. Então a gente traz
para esta encarnação. Esse ramo da profissão está encaixado dentro daquilo que a gente aprendeu. A gente já fez em alguma existência os preparativos para que a gente tivesse esse tipo de profissão nessa encarnação. Na segunda frase ele nos diz: se lutas com dificuldades na vida profissional, esmera-te nos estudos e redobra os teus esforços. Eu disse, a gente já vem com a preparação, mas a gente tem que desenvolver. A gente tem que criar mais, a gente tem que fazer mais. Assim como a cada encarnação, a gente tem que elevar mais a nossa moral, elevar mais o nosso conhecimento, as aplicações do ensinamento de Jesus. A gente tem que sempre evoluir. Se a gente não consegue, não está tendo dificuldade, nós temos que nos esmerar, nós temos que ir buscar, nós temos que fazer com que a nossa vida seja produtiva, assim como no trabalho, na nossa vida espiritual. É importante, muito importante, a gente ver que a profissão nos mostra também o lado espiritual, daquilo que a gente tem que fazer do lado espiritual. Disciplina-te no trabalho e o trabalho te disciplinará. A gente já disse a respeito disso em lições anteriores e mais uma vez vem repetido para a gente aqui. À medida que a gente aprende, o nosso raciocínio melhora. Você incorpora tudo aquilo que você aprende na Terra, no seu currículo, né? De trabalho, de desenvolvimento. E na vida espiritual a mesma coisa, tudo aquilo que você aprende e passa a entender melhor, você começa a aplicar na sua vida espiritual. À medida que você coloca isso dentro de você e dentro da sua mente, do seu coração, você não comete mais esse tipo de erro. Você segue em frente e isso passa a ser uma coisa normal e corriqueira na sua vida. Viu como tem relação uma coisa com outra? Conquista honestamente o teu pão. Na vida, você conquista o seu pão através do teu trabalho, um trabalho honesto, um trabalho de bem. Mas na vida espiritual, você também tem que conquistar honestamente, praticando o bem, a caridade, né? O perdão, o auxílio. São formas honestas da gente ganhar o pão espiritual. Quem ludibria os outros, ilude a si mesmo. A desonestidade tem dois lados. O primeiro lado é que você engana, materialmente falando, o seu irmão para tirar vantagem disso. O outro lado é o espiritual, que à medida que você engana o seu irmão, você perde na parte espiritual. Então, se você tenta iludir alguém para poder ter ganhos materiais, você vai perder na parte espiritual. Compromissos, dívidas que a gente chama, né? E vão incluir no nosso karma a necessidade de recuperação disso em outra encarnação, ou às vezes até nessa mesma. É preferível que sejas humilde serviçal de boa vontade a um empresário relapso. Analisemos quem eram os servidores de Jesus. Todos eles simples serviçais, pescadores, simples serviçais, mas de uma honestidade muito grande e que cresceram espiritualmente, moralmente, seguindo a Jesus. Então é preferível que você não tenha ganhos materiais e tenha ganhos espirituais. É o inverso do que a gente falou na reflexão anterior. Então você sendo um serviçal nobre, honrado e de honestidade, do que você ter um cargo e ser relapso com seu cargo.
achar que basta você para que tudo se resolva. E não é assim que acontece. Tem que pensar. Condiciona os teus gastos aos teus ganhos, sem assumires compromissos financeiros que não possas cumprir. Quando você condiciona seus gastos ao que você ganha na vida material, você não foi desonesto e nem vai deixar de cumprir nenhum compromisso financeiro seu. Da mesma forma, na parte espiritual, você não pode assumir aquilo que você ainda não entende e aquilo que você não aprendeu. Você não pode assumir determinadas ações ou determinados atos porque você ainda é um aprendiz e não um professor. Então não tente ensinar aquilo que você não sabe. Então você não vai conseguir cumprir, você não vai conseguir ensinar ninguém, porque nem você mesmo aprendeu ainda. Correlação. O homem, sem dúvida, sofre mais pela aquisição do supérfluo que pela posse do necessário. A gente falou já em alguma lição anterior, né, em que a gente se deixa levar pelos prazeres mundanos, pela vontade de ter algo grande, algo bonito, algo bom. E para isso a gente acaba falhando com aqueles que necessitam dessas condições dentro da nossa família. Alguém da parentela. A gente já falou, quando a gente falou da parentela, a gente falou sobre isso. Então a gente fica buscando coisas materiais ao invés de buscar as coisas espirituais. Então procure aplicar os ensinamentos e os estudos que você tem, a sua vida espiritual, na sua vida profissional. Você vai ter sucesso dos dois lados. Não explores ninguém pelos teus serviços profissionais. Mais ou menos a mesma coisa. Quando você explora alguém, financeiramente falando, você está dando um prejuízo. Esse prejuízo está causando mal. Então você está trazendo para a sua vida espiritual mais um compromisso, que você amanhã ou depois vai ter que devolver aquilo que você pegou a mais. Você vai ter que retribuir. A vida é feita de ajustes. E todos os ajustes, nós assumimos compromissos espirituais com relação a isso. E esses compromissos espirituais que a gente não cumpriu, a gente vai ter que cumprir um dia. Nós só estamos retardando o nosso crescimento. Vimos agora há pouco que quando você engana aqui, o enganado é você no plano espiritual. Depois da família, o teu desempenho profissional é o melhor instrumento de elevação íntima. O que ele está falando para a gente. Os seus compromissos com a família são os mais importantes. Isso a gente já viu em lição anterior. A sua família é o teu compromisso mais importante desta encarnação. E o teu desempenho profissional é o melhor instrumento que você tem para evoluir. Evoluir materialmente e evoluir espiritualmente. Então nós vimos que tudo aquilo que está dentro da lição é correlacionado. Ou seja, a nossa vida profissional interfere diretamente na nossa vida espiritual. Então ele diz, a profissão é importante, a profissão te ajuda,
a profissão te eleva, mas só vai ser tudo isso se você tiver o mesmo compromisso, o mesmo comportamento na vida espiritual. Viu, meus irmãos? Como a gente não consegue às vezes enxergar o que a gente tem pela vida, as oportunidades que Deus nos dá de evoluir, de crescer. Então a gente tem que entender que tudo que nós temos está aí, foi nos dado por Deus para que a gente pudesse evoluir, aprender, evoluir. Aprender e evoluir. Repetindo assim, de repente a gente consegue guardar na nossa cabeça e dentro de nós e o nosso pensamento passa a funcionar desta forma. Aprender, estudar, aprender e evoluir. Estudar, aprender e evoluir. Tudo de bom para vocês. A gente vai voltar em outra oportunidade, trazendo mais uma lição, mais reflexões a respeito do nosso livro, Teu Lar. Que Jesus te acompanhe, fique com Deus. O meu e-mail está abaixo para aqueles que acharem que devam entrar em contato comigo. Minha página do YouTube, Celso Pinto da Silva, onde você pode assistir as mini palestras a respeito do livro, as reflexões, e possa compartilhar. Fica com Deus e que Jesus nos acompanhe. Que assim seja.